E vamos ler juntos o versículo de número 19. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ou segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, texto este que leremos todos juntos. 2 Timóteo 2, 19. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai amado e querido, Tua palavra está aberta e te suplicamos, ó Deus, que Tu nos instruas através do conhecimento da Tua vontade. Que Teu Santo Espírito, Deus, ilumine a Tua palavra, mas também nos ilumine para que possamos entender e ter a alegria e o privilégio de poder praticar a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler juntos. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é a última carta de Paulo. É a epístola derradeira, é a carta final, e a última carta que ele escreve para o jovem Timóteo, para o seu tutelado. E ele alerta o jovem Timóteo para que ele não perca o foco do seu ministério. Alguma coisa aconteceu, nós desconhecemos, mas alguma coisa aconteceu que Timóteo encontrava-se tenso, triste, desprovido de ânimo, avexado. Tanto é que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 6, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ora, se Paulo pede para que ele reavive este dom, é porque ele estava passando por algum tipo de problema. Depressão? Pode ser. Falta de confiança em seu ministério? Pode ser. Alguma dificuldade acontecia. E ele clama que ele reavive o dom que Deus concedeu a ele pela imposição das mãos do presbitério, pela imposição das mãos dele, que ordenou Timóteo como ministro. Então, a primeira coisa que Paulo faz nesta última carta é: Timóteo, não perca o foco, tenha força, seja renovado pelo Espírito Santo que habita em você, não duvide do seu ministério e não duvide da obra que o próprio Deus confiou às suas mãos. A obra do Senhor, mas foi confiada às suas mãos. Não duvide, porque aquele que o chamou é o mesmo que o vocacionou, é o mesmo que concedeu este dom a você, para que você realize esse ministério. E nesses conselhos, ele vai orientar o jovem Timóteo a não se perder em palavras insensatas, em falatórios desprovidos de sentido, falatórios sem proveito. Veja aí o versículo de número 16 do capítulo 2, versículo 16 do capítulo 2. Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior.
Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Falsos mestres que com palavras inúteis, profanas, estavam fazendo com que o povo de Deus errasse na jornada. Meus amados irmãos, nós cremos que essa realidade não mudou. Porque o que nós vemos de gente dizendo coisas que Jesus não disse, dizendo coisas que os apóstolos não disseram, fazendo com que o seu povo erre, e o apóstolo Paulo vai dizer que nessa prática muitos se desviaram. E ele cita pelo menos 2 nomes daqueles que caminhavam com eles, mas que depois foram pervertidos, e não somente isso, mas passaram também, à luz do engano, passaram a enganar outros. Fui doutrinado com uma mentira, acreditei nessa mentira, e agora eu estou passando essa mentira à frente, enganando a outros também, crendo que é a verdade, mas afastando-se do Senhor, desfiando-se da verdade. Mas é muito curioso que mesmo diante desse quadro tão terrível, porque é terrível, conhecer a verdade, ser enganado, sair da verdade, levar outros com eles, é algo terrível, é algo danoso. Mas mesmo diante dessa triste verdade, Paulo vai afirmar com clareza que é possível ter certeza da salvação. Mesmo que alguns se desviem, existem aqueles que se desviam temporariamente, mas porque foram realmente eleitos por Deus, retornam. Eles não foram somente chamados, foram escolhidos. Um dia acabam retornando. Mas existem aqueles que se desviaram, que abandonam, e que nem mesmo no momento derradeiro de suas vidas retornam. Ouviram, foram chamados, mas segundo a palavra, não eram escolhidos. Dizem que não existe sermão por encomenda, mas o sermão de hoje é um sermão de encomenda. Presbítero José de Castelo Branco Maia, uma das coisas nele que mais me encantavam é a certeza que ele tinha da salvação em Cristo Jesus. Todos conheciam aqui, conheciam ele antes de eu conhecer. Ainda que eu conheça desde a minha época de seminarista, e isso vai para lá de mais de 20 anos, porque só 20 anos eu fiz de ordenado. Então eu conheço ele há muito mais tempo, desde a época que eu entrei no seminário, que fui recebido no presbitério. A sua figura era de alguém que tinha a plena certeza e a convicção da soberania de Deus e da eleição em Cristo Jesus. E você via isso, nós víamos isso, uma certeza inabalável apesar das dificuldades. Portanto, nesta manhã, obviamente edificando o povo de Deus, mas numa última homenagem, nós gostaríamos de falar sobre a certeza da salvação. Baseado nesse versículo de número 19. A certeza da salvação. Em primeiro lugar, os salvos são conhecidos por Deus. O versículo 19 diz isso. Lembram-se do último sábado, quando nós fizemos uma introdução sobre a prática da pregação?
pregação leiga, estamos pregando num versículo somente. Mas esse versículo nos dá a chave para o entendimento. O que diz o versículo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Está aí, de modo muito claro, muito limpo, muito direto. O Senhor conhece os que lhe pertencem. A verdade é que, pautado pelas Sagradas Escrituras, Deus os conheceu de antemão. Romanos, capítulo 8, versículo 29, Deus nos conheceu de antemão, escolheu-nos conforme a sua própria determinação e graça antes dos tempos eternos. Leia comigo aí, se você quiser, nessa mesma epístola, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz o texto. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O seu nome estava lá. Ah, pastor, mas eu não entendo isso não. Sabe o que eu digo para você? Também não entendo. Mas eu recebo pela fé. Nós não temos competência para arguirmos com Deus. E não temos em nossa mente humana finita como entender esse processo de eleição, de predestinação. Mas, como a Bíblia ensina, nós cremos. E ponto final. E ponto final. Deus nos amou primeiro e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos em Cristo justificados. Lembrando de um exemplo muito simples. A gente está lá na quinta série, na sexta série, no colégio, e aí ficamos com febre. Perdemos a prova, não fizemos a prova. Mas aí nós recebemos um atestado médico. Entregamos ao professor ou à direção, e aquele atestado nos justifica. E uma vez justificados, podemos fazer a prova. Não é assim? Em Cristo fomos justificados, estávamos todos em falta com Deus. Mas, com o seu sangue, Jesus atestou-nos e justificou-nos. E podemos continuar matriculados na igreja do Senhor. Fomos justificados, nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga e o nosso nome consta no livro da vida. Lá no livro do Apocalipse, lá no final, a gente vai ver que Jesus vem e aí diz o texto que os livros são abertos. E aí é aberto o livro das obras. Primeiro. E aí, em seguida, é aberto o livro da vida. Um outro livro é aberto. Por quê? Qual é a ideia desse texto? Abre-se o livro das obras e vê que pelas obras ninguém é salvo. Em seguida abre-se o livro da vida e ali se vê o nome daqueles que foram lá inscritos. Ah, pastor, mas isso ainda assim eu acho muito complicado. Então, para que eu prego? Se Deus pode escolher uns e não escolher outros. Volto a dizer, esse assunto não é da nossa competência. Não é. Esse assunto não é da nossa competência. Mas o que cabe a nós é pregar a toda a criatura. É a ordem de Jesus. Pregarmos a toda a criatura e termos a convicção de que nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque os eleitos ouvirão, crerão e caminharão à presença de Deus arrependidos, contritos e sabedores que necessitam de Cristo para serem salvos.
É por isso que essa igreja precisa pregar, precisamos anunciar a obra do Senhor. Eu conversei com os presbíteros, nós vamos reunir o conselho na primeira semana de junho. Nós vamos tratar de alguns assuntos, mas como eu já falei com eles, e esse é o nosso trato, eu posso falar à igreja. Ainda que a reunião ainda não tenha acontecido, mas como nós já conversamos e já estivemos de acordo, a igreja suspenderá a sua reunião de oração pelo Zoom, mas às terças-feiras, às 19 horas, nós vamos abrir a igreja para fazer a reunião de oração aqui. Ah, mas por quê? Porque esta igreja precisa estar mais aberta, porque a salvação tem de ser anunciada, porque as pessoas terão de ver agora então que a igreja será pintada, receberá um letreiro novo, tudo a seu tempo, mas receberá. Coisas precisam acontecer, porque nós precisamos pregar o evangelho da criatura, e aqueles que se encontram lá desesperados precisam ver que existe uma porta aberta que anuncia a palavra da verdade. Eu disse aqui no domingo passado, a doutrina nós temos e cremos que temos ensinado a verdadeira doutrina. Então por que não crescemos? Talvez porque tenhamos trabalhado ou estejamos trabalhando pouco. A doutrina está aqui, mas precisamos trabalhar mais. Com sabedoria, lógico. Nós não queremos andar num carro de rodas quadradas. Queremos andar num carro de rodas, como já diz o nome, redondas. Mas precisamos. Então cremos que a partir de julho, 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 cremos que a nossa igreja abrirá terças e quintas. E quinta-feira como vai ser? Nós vamos ter um sabor mais de estudo bíblico. E aí, quintas da palavra vai ser de fato quintas da palavra mesmo. Porque vai ser um tempo separado realmente para estudo. Quem gosta de estudar, quem gosta de orar, vem na terça. Eu espero que você venha nos dois. Mas também nós sabemos das dificuldades de todos nesse tempo pós-moderno, do trabalho. Mas, irmãos, outros precisam se achegar até nós. Precisamos falar que os nossos pecados foram perdoados, precisamos anunciar que a nossa dívida foi paga, precisamos falar que existe um livro da vida onde o nome dos eleitos estão escritos. Não para que isso desanime, mas pelo contrário, nos conceda a certeza da salvação, certeza que habitava o coração do presbítero Josédes. Não por nós, não por nossas obras, porque nas nossas obras nós já estamos condenados, mas pela graça e somente pela graça. Era o que o presbítero sempre nos falava, sempre nos lembrava. Nossas vidas estão seguras nas mãos de Deus, e das mãos de Deus ninguém pode arrematar, ninguém pode tirar. E nós lembramos mais uma vez do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem morte, nem fome, nem nudez, nem espada poderá nos separar do amor eletivo de Deus. Nada. Então os salvos são conhecidos por Deus. Olha, nós não temos esse comportamento. Mas eu queria que você repetisse comigo: eu sou conhecido por Deus. Eu sou conhecido por Deus. Não é da boca para fora, não. Eu, você, nós somos conhecidos por Deus, não somos estranhos. Por isso podemos nos abrigar à sombra do Onipotente, principalmente nas tempestades da vida, podemos nos abrigar à sombra do Onipotente. Segundo lugar, os salvos buscam viver em santidade.
Os salvos são conhecidos por Deus. Ok, mas quem foi salvo busca viver em santidade. Está aí. Olha para o texto, versículo 19, na parte B do versículo. Veja aí comigo. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu sou conhecido por Deus, mas pela operação de Deus em mim, através do seu Espírito Santo, infelizmente eu peco, erro, muitas vezes meto os pés pelas mãos, é isto? É isto. Mas logo eu volto a si, vejo que ofendi a meu Deus com os meus atos e corro para Ele rogando o seu perdão. E peço que o Espírito Santo me dirija a uma vida nova. A gloriosa doutrina da eleição é normalmente atacada pela falta de entendimento da mesma. Os presbiterianos principalmente são atacados, porque as demais denominações dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Então você pode pintar os canecos, pode pintar e bordar, viver como quiser, porque você é salvo. Quem pensa assim não entendeu absolutamente nada. Nada, porque quem foi salvo, o Espírito Santo, segundo o Senhor, começa a trabalhar nele. E se o pecado no passado não era de importância, agora é. Se antes pecar não doía, agora quando há o pecado, há a dor, há a vergonha, há a tristeza, há a fraqueza, há a debilidade. Como diz o próprio Davi, enquanto eu não confessava meus pecados, sentia os meus ossos serem esmigalhados. É essa a sensação que nós temos. Por quê? Porque pertencemos agora a Deus. E porque a nossa natureza está sendo mudada. E aquilo que antes não nos era importante e nem causava efeito em nós, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora que estamos vivos e experimentamos o que a Bíblia chama de primeira ressurreição, que é a ressurreição da alma, quando pecamos, quando transgredimos, quando erramos, não precisa o pastor falar, não precisa a mãe brigar, o pai brigar, a avó falar, o Espírito Santo se entristece e em seguida eu sou entristecido. A evidência da eleição é a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, Deus não nos escolheu para viver na impureza, mas sim para a santificação. Ele nos chamou, mas não para vivermos conforme a nossa vontade, não para continuarmos como estávamos, mas para vivermos, como já dissemos, em novidade de vida. E é o que a Bíblia ensina. Ninguém pode se julgar um eleito de Deus se não busca viver em santidade. Certa vez, e já disse isso aqui, um jovem me procurou no gabinete pastoral, aflitíssimo, porque havia pecado contra o Senhor. Ele tinha um problema de internet, de visitar determinados sites, e aquilo o afligia. Ele estava com medo de ter perdido a salvação, porque isso já havia ocorrido mais de uma vez. Ele já havia pedido perdão, já havia passado um tempo sem entrar em determinados sites, mas depois caía e voltava a cair. Ele estava aflitíssimo. E eu disse a ele que de fato aquilo era pecado, mas que a aflição dele me trazia paz. Porque se não existisse nele a aflição e a tristeza por estar ofendendo a Deus, isso para mim era uma grande preocupação. Mas o fato dele estar aflito mostrava ali, pelo menos para mim, que algo novo havia sido operado no coração daquele jovem.
a preocupação de ofender a Deus, a aflição no seu coração, a tristeza por ter tropeçado de novo, tudo indicava, nós não podemos dizer sobre a salvação do outro, cada um sabe de si. A certeza da salvação, ela é pessoal. Mas aqueles frutos evidenciavam uma vida que experimentava a salvação. E eu disse isso aí. Passamos a orar juntos, conversar por algumas vezes. Deve existir em nós a disposição para lutar. E nós sabemos que enquanto estivermos do lado de cada eternidade, a nossa luta será até o último dia de nossas vidas. Nós estaremos sempre em luta, sempre em batalha. Aqui não é o local de descanso, aqui é o local da trincheira. Ah, então isso é uma vida muito miserável, pastor. Vou viver em batalha sempre? Não, não é. Porque a cada batalha vencida, em cada vitória alçada, há um crescimento espiritual, há um vigor novo, e há o regozijo e a alegria de ter vencido. Então, louvado seja o Senhor se existem batalhas em suas vidas, em nossas vidas, porque é sinal de que não estamos mortos. Quem está morto, não luta. Quem está vivo, luta. Louvado seja o nome do Senhor. Os que pertencem a Deus vivem em novidade de vida, têm um novo coração, têm uma nova mente, têm uma nova disposição. Quem vive no pecado é escravo do pecado, ainda permanece nas trevas, não é conhecido por Deus e nem conhece o próprio Deus. Então, apenas recapitulando, os salvos são conhecidos por Deus. E em segundo lugar, os salvos buscam viver em santidade. Está no seu boletim. E é para você guardar com carinho esta palavra. Porque é a palavra de vitória da igreja. Uma igreja que tem a certeza da salvação, ela trabalha certa de que irá ver os frutos. Porque trabalha sabendo que o Senhor é o maior interessado em que os frutos venham. Ele é o Senhor da obra, Ele é o Senhor da seara. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, obrigado, Pai, por esta reflexão na Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque é uma palavra que nos convida a olharmos para trás, não como quem olha para trás aspirando cebolas e panelas do Egito. Mas olhamos para trás, vendo o quanto já alcançamos e quantas vitórias já conquistamos em Cristo Jesus. Obra da Tua eleição em nós. Mas, ó Deus, precisamos ser impulsionados e te suplicamos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça para que avancemos na Tua obra, na certeza da salvação, mas na certeza de que veremos os Teus frutos. Senhor Deus, nós Te louvamos mais uma vez pela vida e obra do nosso querido presbítero José dos Castelo Branco Maia, que hoje descansa na Tua presença, aguardando somente o dia da ressurreição. Que o seu legado nos inspire, mas que seja o Senhor que dirija os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.